dormi e fiquei pensando um tempo, né? O que o Senhor quer falar para a igreja, Pai. E sábado também. Aí quando foi, pode baixar meu retorno. Vocês me ouvem bem aí? Sim. Só baixa meu retorno, tá? Isso. Ok. Eu penso que o retorno mais baixo eu consigo me escutar. Amém, queridos? Eu estou com a perda de audição mesmo. Eu já tenho essa percepção, sabe? Então, eu falando assim, que o retorno seja mais baixo, eu consigo me ouvir. Né? Às vezes eu estou ali atrás e minha voz fica um pouco alta, porque o barulho eu falo alto para me ouvir. E acaba ecoando, sabe? Enfim, quando foi no sábado à tarde, a minha esposa estava em Santos, eu cuidei da minha filha e fiquei orando ali sábado à tarde. Fiquei orando e eu falei, Senhor, me diga o que o Senhor quer que eu fale. E Deus falou, fale sobre a minha misericórdia. Então, não é um tema do meu coração, é um tema do coração de Deus. E ali mesmo, Deus já me deu a mensagem, tudo direitinho. Então, eu quero aqui falar da misericórdia de Deus. Esse é o tema, pessoal da mídia, a misericórdia de Deus. Amém, queridos? Então, eu tenho aqui as minhas observações, para mim não me perder e ser mais objetivo com vocês. Destaquei aqui 4 pontos que eu quero aqui pensar com vocês. Então, queridos irmãos, a gente vive numa sociedade, ou a gente vive em um mundo que valoriza muito o desempenho, sabe? E nós somos uma sociedade, somos igreja, mas nós estamos inseridos nessa sociedade. Muitos aqui ainda estão no mercado de trabalho e você sabe do que estou falando, né? A exigência pelo seu desempenho, né? A exigência pela sua excelência, né? Um mundo que exige o seu sucesso, um mundo que exige o seu merecimento por mérito. Então nós corremos o risco de esquecer de uma verdade muito essencial. Nós, como igreja, acabamos nos esquecendo dessa verdade essencial, que é pensarmos que pelo fato da gente estar de pé, como de fato estamos de pé até os dias de hoje, não é porque merecemos, irmãos, é porque Deus tem sido muito misericordioso com você. Deus tem sido muito misericordioso comigo. Deus tem sido muito misericordioso com todos nós. O fato de Deus ter nos permitido acordar e nos levantarmos, isso é a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. O fato da gente ter se movido nesse domingo é a misericórdia de Deus. Então, as pessoas envolvidas dentro dessas reflexões que eu trouxe acabam se esquecendo que tudo isso só é possível por conta da misericórdia de Deus. Isso por si só já nos desafia a gente a refletir sobre o que é a misericórdia de Deus. Isso nos leva a gente todos os dias a agradecer a Deus, ser grato a Deus por estender as suas mãos e nos abençoar com essa graça chamada misericórdia de Deus. Amém, queridos? Então, a misericórdia de Deus é o que nos sustenta nas nossas quedas. É ela que nos sustenta nos nossos desânimos. É ela que nos sustenta nas nossas frustrações. Quando eu falo queda, não é no sentido literal, é no sentido mesmo figurativo, né? A vontade de deitar e não levantar mais. É nesse contexto figurado.
Essa misericórdia, ela é que nos levanta dos fracassos dentro desse contexto aqui, sabe? O que nos dá, ela que nos dá a esperança, é a misericórdia de Deus, essa esperança que é gerada dentro de você. O que é que está por trás? É a misericórdia de Deus, sabe? Então, quando tudo parece estar perdido, né, gera dentro de nós uma esperança, e às vezes a gente não consegue enxergar que é por a misericórdia de Deus que está por trás de tudo isso, né, e que nos dá força, que nos dá ânimo para a gente não desistir, para a gente prosseguir. Ela é uma linguagem poética isso aqui. Ela é como o sol, sabe? O sol é como o sol que nasce a cada manhã. Não é assim o sol? Não é? A cada manhã ele nasce. Então a misericórdia de Deus, ela é como esse sol que se renova a cada manhã, mesmo após uma noite escura, sabe? O salmista fala: o choro pode durar uma noite, não é isso? Agora vocês entendem o que é que o salmista tinha em mente. Mas a alegria vem. O que ele tinha em mente? A misericórdia de Deus. Sabe, só com essa introdução nós já estaríamos alimentados. Nós já poderíamos retornar para casa alimentados, refletindo o quanto a gente deve ser grato a Deus, sabe? E essa misericórdia, irmãos, ela está estendida para todas as pessoas, sabe? Porque Deus, na sua essência, Deus é amor. Na sua essência, Deus é bom. Deus tem um coração muito bom. Então Deus cuida de todos. Eu não estou falando de soteriologia, não estou falando de doutrina da salvação, estou falando da misericórdia de Deus disponível para todas as pessoas. Claro que a gente, como filhos de Deus, né, nós temos as bem-aventuranças, né, temos bênçãos especiais, além daqueles que ainda não nasceram de novo. Então, hoje eu quero convidar você a mergulhar comigo nesse tema tão profundo que é a misericórdia de Deus. Amém? Então a gente vai entender um pouco, são 4 pontos, o que significa a misericórdia, como ela se revela em nossa vida e como podemos viver refletindo essa misericórdia no nosso dia a dia. Então eu quero convidar você a refletir comigo sobre isso aqui. Então, Jeremias, Lamentação de Jeremias, capítulo 3, versículo 22 e versículo 23. Esse relógio está certo? Essa hora aqui está certa? 19 e 24. Ok. Então, Lamentações, eu estou só com os versículos aqui, só a estrutura do texto, tá bom? Aí eu preciso que coloque aqui para mim Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 22 e 23. Quem é que está ali? É o Igor ou é a versão que está ali? NPI. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. O versículo 23. Renova-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. É só um contexto histórico. Quando foi que Jeremias escreveu isso? Isso é história mesmo. Foi anos 70 depois de Cristo, quando um general romano chamado Tito, ele entrou em Jerusalém e ele destruiu a cidade, ele destruiu o templo do Senhor, a cidade ficou totalmente destruída. Porém, Deus preservou a vida do seu povo, que poderia ter sido destruído também, como muitas civilizações foram destruídas, massacradas por esses impérios. É nesse contexto
que Jeremias escreve Lamentações. Foi na destruição da cidade santa, mas ele reflete que a misericórdia de Deus, ela renovou-se sobre a vida do seu povo, e Deus então preservou, e daí então houve a diáspora, onde Deus permitiu que o seu povo sobrevivesse espalhado por todo canto. Então é nesse contexto que ele escreve isso aqui. Amém, queridos? Esse é o contexto histórico. Então as misericórdias do Senhor não é a causa de sermos consumidos. Então, como é que a gente pode interpretar isso aqui? Irmãos, a misericórdia de Deus é uma escolha de Deus. Sabe? A escolha é pessoal. É uma escolha do próprio Deus. E o que foi que ele escolheu? Baseado nesses versículos aqui, que se quiser pode deixar ler. De não nos tratar de acordo com os nossos pecados. É uma escolha. Ele poderia me tratar de acordo com os meus pecados. Ou ele poderia tratar você de acordo com os seus pecados. Mas ele escolheu não tratar você de acordo com seus atos e ações. Ele escolheu tratar você com bondade. Olha como isso é profundo. Então é fruto do seu amor. Deus, na sua essência, Ele é amor. E é incondicional. Amém? A misericórdia de Deus, ela é incondicional. Para nós, como igreja. Então, Efésios, capítulo 2, versículo 4, 5. Aqui eu coloquei o versículo. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente em Cristo. Olha só, nós estávamos mortos, delitos aqui, irmãos, no mundo criminal, os crimes, é tratado como crime no processo criminal. Então, como é que nós estávamos, irmãos? O nosso espírito estava morto. O seu espírito estava morto. O que é que estava vivo? A alma. Só a sua alma, que é um corpo espiritual e que habita no seu corpo físico. De modo que quando essa alma sai do corpo, esse corpo físico, ele morre. É a morte física e ele é sepultado. Mas Deus nos amou de tal forma que Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, diz que ele é muito rico em misericórdia, e por conta desse grande amor, nós estávamos mortos nos nossos delitos. Ele nos deu vida em Cristo Jesus. Significa dizer o quê? Que ele nos atraiu com seu amor, ele nos tirou, nos resgatou da morte para a vida. Ou seja, o nosso espírito que estava morto ressuscitou. Amém, queridos? Ressuscitou. E agora nós temos vida, e vida em abundância. Isso é uma escolha pessoal de Deus. Não é méritos nossos. Amém, queridos? E hoje o seu nome está escrito no livro da vida. Hoje você pode chamar ele de Pai. Pai por adoção. Romanos 8 diz que nós somos filhos adotivos. Somos selados pelo Espírito Santo de Deus. Então não tenha vergonha de chamar Deus de Pai. Não tenha vergonha de dizer que o seu irmão mais velho, ele reina pelos séculos dos séculos. Não tenha vergonha de dizer que o seu irmão mais velho é o Rei dos reis e Senhor dos senhores, porque está na Bíblia isso. Então você pode chamar sim Deus de Pai. Amém, queridos?
pelo processo da misericórdia de Deus. Então, a gente vê aqui que não merecíamos, queridos, essa misericórdia. Ela é concedida por Deus. E não é pelo que nós fazemos, não é pelas nossas obras, não é pelas obras de caridade, sabe, com o devido respeito. Existem muitas instituições que buscam a salvação pelas obras de caridades, que é um trabalho social belíssimo e é um trabalho muito digno, amém? Temos que considerar isso, temos que considerar, porque Jesus falou: eu tive fome, eu tive sede, eu tive nu, eu tive preso, e vocês não fizeram isso. Ele está falando das obras sociais. Entretanto, não é isso que salva. Jesus disse: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ninguém vem ao Pai. E quando você lê Tiago, lá está muito bem especificado. Não é muito importante as obras sociais, né? Ali ele fala da fé que sem obras é morta. Ele fala disso. Mas Paulo fala em Efésios capítulo 2, 8, que a fé é mediante a graça de Deus, mediante a fé. É pela graça, mediante a fé. Não é por obras. Então, isso é a misericórdia de Deus. Tudo o que está por trás disso é o que Deus pediu para comunicar a vocês. O que é que está por trás? A misericórdia de Deus, que se renova a cada manhã. Então, todos os dias, essa misericórdia renova sobre a sua vida. Todos os dias você está guardado, protegido, abençoado por essa misericórdia de Deus. Sinta-se abençoado por Deus. Ele ama você. Aleluias. Então, Jeremias, ele está lembrando, né, que, embora o Império Romano destruiu toda aquela cidade, tudo foi destruído, tudo virou ruína, tudo, absolutamente tudo. Mas ele fala assim: mas a misericórdia de Deus não acabou-se para o seu povo. Tanto que, em 1948, todo esse povo que estava espalhado pela terra voltou de acordo com aquela profecia de Ezequiel, do vale de ossos secos. Posso eu trazer vida a esses ossos? Então, ali é uma profecia para Israel. E Deus mandou profetizar a vida. E em 1948, essa nação pôde voltar. Está lá, né? O inimigo querendo destruir. E por que não destrói? Porque a misericórdia de Deus se renova todos os dias sobre a vida do seu povo. Todos os dias ela se renova. Então, por mais difícil que esteja para você, sabe, talvez você esteja passando por uma circunstância muito difícil. Lembre-se disso, que essas circunstâncias vai passar, mas que a misericórdia de Deus, ela está sempre presente na sua vida. Ela nunca vai lhe faltar. Você sempre terá a misericórdia de Deus sobre você, sabe? E que Deus vai sim trabalhar no sentido de restituição para a sua vida. Porque Israel foi absolutamente restituído. O que não tinha, não tinha uma terra, não tinha um templo. Irmãos, isso é tão sério. Sabe por quê? As pessoas que não têm um país, sabe, esses imigrantes que fogem da guerra na África, no Oriente Médio, e vai para um outro país, eles perdem a sua identidade. Eles não têm voz. Sabe? As pessoas não sabem quem de fato eles são,
porque eles não têm uma identidade. O país é uma identidade. Quando você chega em qualquer lugar, até mesmo dentro do Brasil, eles falam de que estado você é, correto? Você fala, eu sou de São Paulo, aqui está a sua identidade. Se você viajar para Portugal, eles vão perguntar qual é o seu país. Ele não vai perguntar assim, quem é a sua família. Eles vão perguntar, de que país você é? Você fala, eu sou do Brasil. Então, as pessoas que não têm uma pátria, não têm voz. Por muitos e muitos anos, os judeus não tinham uma pátria, eles não tinham voz, eles não tinham como é que eu posso falar, no sentido de retórica, uma identidade. Todo mundo sabia que eram judeus, mas cadê a voz para reivindicar os seus direitos de cidadão? Não tinha. Então, é nesse contexto que Jeremias fala que a misericórdia de Deus, ela nunca vai se acabar sobre o seu povo. Ele entendia que haveria um momento no futuro, né, que Deus iria trazer de volta esse povo para a sua terra e devolver para eles a sua identidade, como de fato hoje tem. Hoje todo mundo sabe onde é Israel. E quem é Israel? O país mais desenvolvido em tecnologia, o país mais desenvolvido em agricultura, que hoje exporta, tirando de um deserto frutas para o mundo inteiro. É assim que Deus faz. Isso chama-se misericórdia de Deus. Que a sua vida seja próspera, que a sua vida possa frutificar, né? Nesse deserto que você está passando, provavelmente esteja, queira Deus que não, que você possa frutificar, assim como Israel frutificou num país que é menor do que o estado de Alagoas, que era absolutamente um deserto, e hoje o que se vê é um país próspero em absolutamente tudo. Que a sua vida profeticamente seja isso, para a glória de Deus. Amém, queridos? O salmista, no Salmo 136, versículo 1, ele fala, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Amém, queridos? Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças, gratidão. Aquilo que eu falo para vocês, já deram graças a Deus? Irmãos, aprenda a dar graças a Deus. Aprenda, seja grato a Deus, porque o Senhor é bom. Então a misericórdia de Deus, ela é renovada todos os dias, conforme a gente está vendo aqui. É como o sol que nasce todas as manhãs, nos abençoando com calor. Ela não se esgota, irmãos. Mesmo que a gente erre, pegue essa palavra para você. Mesmo que você venha errar, sabe, mesmo que você tome atitudes equivocadas, mesmo que você tome atitudes desastrosas, irmãos, saiba de uma coisa, isso é Bíblia, é bíblico. A misericórdia nunca vai se esgotar para você. Amém? Nunca vai faltar misericórdia para a sua vida, queridos. Nunca vai, queridos, nunca. Pode se apropriar dessa verdade, ela nunca vai se esgotar para você. Nós estamos estudando panorama bíblico e estamos estudando o livro de Romanos, e nós falamos domingo passado sobre a santificação no capítulo 6, e hoje nós falamos sobre o capítulo 7, né, quando Paulo fala para a igreja de Roma. Aquilo é para a igreja de Roma. Miserável homem que sou, pois o bem que eu quero fazer, não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse está sempre diante de mim. Aí ele fala assim, quem me livrará da ira futura? Ele faz uma pergunta de retórica e ele mesmo responde, o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, através da sua graça e da sua misericórdia. Então, irmãos, nós pecamos por pensamentos, por palavras, por obras, por ações, amém? Mas de uma coisa eu tenho a certeza, para não ser muito redundante, a misericórdia de Deus nunca faltará na sua vida. Não se culpe,
não sinta culpado. Apenas faça o que a primeira carta de João manda fazer. Irmãos, capítulo 1, versículo 8 e 9. Se dissermos que não pecamos, enganamos a nós mesmos. Versículo 8. Mas o versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. E chama-se o quê? Misericórdia de Deus. Só peça perdão. Só peça perdão a Deus por educação. Mas saiba que a misericórdia de Deus vai ser para você uma fonte inesgotável, porque ela nunca cessa. Amém, queridos? Então, como é que você tem que fazer? Comece cada manhã lembrando. Acordou, inicie lembrando que você pode recomeçar mais um dia. Sabe que quando nós acordamos, nós estamos iniciando mais um dia. Estamos recomeçando mais um dia. Então, porque Deus, lembre-se, traga a sua lembrança, né, que Deus continua sendo misericordioso. Traga a sua lembrança. Senhor, vou recomeçar o dia de hoje. Eu quero trazer a minha lembrança que o Senhor continua sendo bom, continua sendo misericordioso comigo, mesmo sendo um pecador, justificado pelo sangue de Cristo. Reconheço, mas graças a Deus, que a sua misericórdia, Pai, vai me fazer prosperar no dia de hoje. Amém, queridos? E Deus faz você prosperar. Você acorda cansado, acorda exausto, às vezes você acorda aborrecido por problemas anteriores, ou às vezes por problemas domésticos. Só agradeça a Deus. Senhor, tudo que eu quero sobre a minha vida hoje é a sua misericórdia sobre mim. Você vai experimentar isso. E você vai perceber que quando chegar de noite, você fala: Senhor, só foi possível prosperar porque a sua graça esteve comigo. Amém, queridos? Olhe como a misericórdia, ela é importante. A misericórdia de Deus, né? Lá em casa eu falo: filha, você já deu graças a Deus hoje? Como ela tem um retardo para refletir, 30 segundos, ela fala: graças a Deus, pai. Eu digo: não, filha, graças a Deus, Deus. Né? Então, a minha esposa é testemunha disso. Já deu graças a Deus, ela começa a ficar nervosa. Ô Vitória, você já deu graças a Deus hoje? Graças a Deus. Mas dá. Mas dá. Então, em casa, né, eu estou ocupado com os afazeres, né? Então eu estou ali: graças a Deus, Senhor. Graças a Deus. Me dá só força para me fazer essa parte aqui. E Deus me dá força, eu consigo fazer uma parte de serviços, né? Depois eu tenho outras coisas. Digo: Senhor, me dá graça novamente para mim poder fazer isso aqui. Me vai me prosperando. Então, eu acabo compreendendo: Senhor, me dá a tua graça e a tua misericórdia para o dia de hoje. Só para o dia de hoje. Amanhã, Jesus fala: não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque basta a cada dia o seu próprio mal. Então me dá a sua graça e a sua misericórdia só para hoje. Viva hoje. Viva hoje. Amém? Então a misericórdia não é só para ser recebida, mas é para ser reproduzida também, irmãos, na nossa vida cristã, na coletividade, na nossa comunidade. A gente precisa ter essa compreensão. Mateus 5,7, eu tenho aqui, eu acho que eu escrevi, está aqui, eu botei o versículo aqui, Mateus 5,7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Você já tem a misericórdia, amém? Só que aqui está no contexto, professor Eli, das bem-aventuranças. São bênçãos especiais. Vai além daquelas que você imagina, pensa, sabe? Ela vai além. Então, você quer alcançar um volume extraordinário de misericórdia? Então, aqui está uma dica: bem-aventurado os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então, o crente
que recebeu a misericórdia de Deus é chamado a ser misericordioso com quem? Com os outros. Com os outros. Assim como Deus, por escolha própria, né, nos escolheu para nos cobrir com a sua misericórdia. Então, nós cristãos que recebemos de Deus essa misericórdia, a gente deve também, por escolha própria, ser misericordioso também com os outros. Isto é um sinal, irmãos, de uma transformação genuína. Amém? Isso é muito importante. Então é assim, irmãos. O que é isso? Ser misericordioso com os outros. Perdoe a quem tem que perdoar. Isso é misericórdia. Deus nos perdoa, não perdoa? Perdoa. Senhor, me perdoe. E Ele nos perdoa. Então, perdoe também. A quem deve ser perdoado, irmãos, perdoe. Ajude a quem deve ser ajudado. Isso é misericórdia. Ame, queridos, como você é amado por Deus. Olha só, como é que você pode amar alguém que te ofendeu? Como é que você pode amar alguém que é grosseiro com você? Como você pode amar alguém que é estúpido com você? Não precisa me responder. Você concorda que muitas vezes você é grosseiro com Deus? Não precisa me responder. Você concorda que muitas vezes você é estúpido com Deus? Concorda? É para você. E mesmo assim Deus deixou de amar você? Aí pode responder. Deixou? Não. Está vendo? É uma escolha. Amar não é um sentimento. Por sentimento, você não ama ninguém. Amar é uma escolha. Deus nos escolheu nos amar. Amém? Nos escolheu nos amar. Pronto. Ele sabe que eu tenho defeito. Ele sabe que amanhã eu vou pecar. Mas o amor dele permanece sobre mim. A sua misericórdia permanece sobre mim. É uma escolha, queridos. É uma escolha. É isso que o versículo 7 do capítulo 5 de Mateus está falando. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. É nesse contexto que Jesus está ensinando aquela multidão. Sabe? Então vou aqui para o quarto ponto. A misericórdia é a porta, irmãos, para a nossa esperança. A esperança. Amém? Não perca a esperança. Não perca. Não perca a esperança. Mesmo que você falhe, quando a gente erra, nos bate uma verdadeira frustração. Concorda com isso? Sim ou não? Fala, pronto. Agora minhas perspectivas, não sei se vai acontecer, porque eu errei nas minhas escolhas, sabe? Aí você pensa na misericórdia de Deus. Fala, a misericórdia de Deus pode me levantar. E ela nos levanta. Ela nos dá ânimo. Levanta e faz tudo de novo. Levanta e começa de novo. Levanta e reconstrua novamente. E você não sabe como foi que reconstruiu. É porque a misericórdia está por trás disso. A graça de Deus está por trás disso, né? Então Deus, essa esperança, ela te habilita para um novo começo. Ela te habilita, sabe? Isso é muito, muito importante, queridos. E assim, eu vou trazer um exemplo para vocês, mas eu quero ler Tito, capítulo 3, versículo 5. Tito traz isso no contexto da misericórdia de Deus. Fala que Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós,
mas segundo a sua misericórdia, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo de Deus. Então nós éramos, essa é uma alegoria, nós éramos como mendigos, sabe? Que estão naquela condição social, que é a matéria-prima da sociedade. Sabe aquela matéria-prima que a sociedade não quer e pega aquilo e manda para o lixão? É uma metáfora, amém? Sabe? Vocês já passaram perto do lixão? Eu pastoreei 14 anos no Morrinho. Eu fazia visitas para lá e às vezes nós sentimos aquele odor, aquela matéria-prima que é jogada fora pela sociedade. Assim são essas questões sociais. Pessoas que estão ali, vocês sabiam que tem muitos moradores de ruas que são advogados? Sabiam disso? Li uma matéria no G1, um morador de rua que é advogado e tem mais 3 faculdades e que resolveu dar aula na rua para aqueles que desejassem entrar em concursos públicos. É um morador de rua. Então, muitas vezes, você está diante de um cidadão que passou por percalços na vida e a vida levou ele a essa condição e você pensa que nessa pessoa não tem valores. Tem valores sim. Aprenda a amar e a cobrir essas pessoas com suas misericórdias. Amém, queridos? Mostrou uma reportagem de um ex-morador de rua. Foi entrevistado e ele falou das dificuldades do que é morar na rua. E hoje ele é um servo do Senhor da Igreja Metodista de São Paulo, né? Ele desenvolve obras sociais e ele estava falando dessas dificuldades. Ele falou que foi um senhor que abriu as portas para ele, que ele passou e pediu um copo de água. Esse é o testemunho dele. O senhor pode me dar um copo de água? E o senhor falou, por gentileza, entra aqui na minha casa. Ele falou, não, eu não posso entrar. Eu sou o dono da casa. Entra na minha casa. Mateus 5,7. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Ele entrou, tomou aquele copo de água, falou, aquele gesto foi o suficiente para que as escamas dos meus olhos caíssem e eu pudesse ver o quanto Deus estava cuidando de mim. E aquela casa era de pessoas evangélicas. E quantas vezes, no sentido alegórico, a gente fecha a casa do nosso coração para essas pessoas. A gente trata com grosseria, quando deveríamos tratar com bondade. Porque ali está um ser humano, uma pessoa, que por escolhas erradas e equivocadas, acabou perdendo tudo. E que precisa de uma chance para se reabilitar, como esse ex-morador de rua, que só precisou de uma porta aberta, de alguém que o convidasse para entrar e tomar um copo de água, e ali a vida dele mudou radicalmente. É a misericórdia de Deus, irmãos. É a misericórdia de Deus. Então, confie na misericórdia de Deus. Confie nela, irmãos. Em cada fase da sua vida, eu não sei em que fase da sua vida você se encontra nessa noite, mas Deus manda te dizer, confie nele, confie em Deus. Ele está no controle. Ele pode mudar a sua vida. Ele pode mudar. Deus é um Deus de milagres. Eu não posso operar milagres, mas Deus pode. Em que fase da vida você se encontra? Você sabe. Creia que o Deus Criador dos céus e da terra, Ele pode mudar a sua vida. Especialmente nos momentos de fraquezas, que é o momento em que estamos frágeis e muitas vezes não temos condições emocionais de tomar decisão. Deus pode te ajudar a tomar as decisões certas, as decisões corretas. Deus pode fazer isso.
Você não precisa gritar, você só precisa falar com Ele no seu coração, no seu silêncio, sabe? Porque antes que a palavra saia da sua boca, Deus já sabe o que você vai dizer. Converse com Ele no seu particular, converse com Ele no seu silêncio, que Ele vê. É Mateus 5,5, ele que fala sobre isso. Entra no teu quarto. É Mateus 6,6. Obrigado, querido. Eu conversei com ele, Marcos. Olha só, num lugar muito, eu não sei se é apropriado ou não apropriado, no banheiro, com Marcos, aqui. Irmãos, ele é muito inteligente. Ele tem uma sacada teológica muito boa. Eu confesso que eu fiquei impactado. E se eu admirava Marcos, passei a admirá-lo ainda mais. E muito obrigado pelo apreço que você tem pela minha vida. Muito obrigado, viu? Que Deus o abençoe. Deus seja louvado pela sua vida. Viu? Muito obrigado. Dedé, abre aqui para mim. Eu falei Mateus 6,6. Já colocaram, pessoal? Já estou terminando, tá, irmãos? Amém? Vocês estão recebendo da parte de Deus essa palavra que Deus mandou trazer para vocês sobre a misericórdia de Deus? Amém? Reginaldo, a água está no ponto. Cadê o Reginaldo? Está servindo, né? Eu pedi uma água, digo, eu queria uma água mais ou menos, nem muito gelada, nem muito quente. Eu estou com a garganta bem ruim mesmo. Eu tenho trazido a minha água, mas não é que ela acertou no ponto. Deus abençoe o Reginaldo também. Cadê ele? Enfim, olha aqui, irmãos. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que está em secreto. O secreto aqui é porque ele é espírito. Amém? Então você não vai ver, é pela fé. Então o seu Pai que vê, ele não ouve, ele vê. Em secreto recompensará. Ou seja, Deus vê de dentro para fora. Antes mesmo que você fale, Ele já vê. Ele já sabe como é que você está emocionalmente falando. Ele só quer que você fale porque isso é curativo para você. Isso é terapêutico. Muitas vezes as pessoas precisam falar. Só quer falar. Só quer que alguém escute. Você já teve esse sentimento. Senhor, eu só queria que alguém me ouvisse. Eu só queria que alguém me escutasse. Já teve esse sentimento? Ou será que só foi eu? Deus é o melhor terapeuta que você pode ter. Pode falar com seu coração, se você quiser, que Ele vê. Ele não precisa ouvir, Ele vê. Sabe? Está quebrado, está moído, está triste, não tem força para falar. Fala com teu coração, que Ele vê. E Ele diz, Ele te recompensará. Agora você entendeu o que Jesus quis falar. Recompensará. O que está escrito por trás? A misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus está sobre você. A graça está sobre você. E Deus vai falar, pode recomeçar. Pode recomeçar. Eu estou com você. Eu vou te dar força. Eu vou dar coragem. Eu vou dar ânimo para você. Você vai sair dessa situação. Só confie e caminhe, que Ele está com você. Amém, queridos? Eu vou trazer para vocês uma ilustração. É uma ilustração para a gente fechar. Amém? É uma ilustração, tá bom? Conta-se a história de um rei muito poderoso, que certa vez prendeu um jovem
porque havia cometido um erro muito grave contra o seu reino. Foi grave. Aí no dia do julgamento desse jovem, o jovem foi trazido à presença desse rei muito poderoso e temido. E tremendo, ele pediu para falar. Ele falou: majestade, eu não peço por justiça, porque eu sei que eu errei. Então eu não estou aqui diante da vossa majestade pedindo justiça. Eu assumo o meu erro, mas eu lhe peço, majestade, a sua misericórdia. Ele apelou para quê? Para a misericórdia. O rei olhou para ele. O rei ficou olhando para ele. E sabe o que o rei disse para ele? Contra todas as expectativas de quem estava ali naquele tribunal, né, para assistir aquele julgamento, o rei falou: você está livre. Mas não para por aí, porque hoje a minha misericórdia é maior do que a justiça. Porque hoje a minha misericórdia é maior do que a sua falha. Porque hoje a minha misericórdia é maior do que o seu pecado. Você está livre. O jovem saiu dali transformado, não porque temia a justiça, mas porque foi tocado pela graça e misericórdia daquele rei. Assim também é Deus com você. Assim também é Deus conosco. A gente pede perdão e fala: Senhor, eu errei, não estou pedindo justiça, eu só peço a tua misericórdia. E Deus vai falar: está perdoado, porque a minha misericórdia é maior do que os seus erros. Sintam-se todos perdoados. Deus não quer que a gente viva debaixo de uma condenação de pensamento, de sentimentos, de frustrações. Deus deseja para você que você viva debaixo da sua misericórdia. Viva debaixo da misericórdia de Deus, que nos liberta e que nos transforma. Amém? Eu vou fazer uma oração e vou pedir que você fique de pé e que você ore comigo essa oração. Amém? Renan, tem um louvor? Ele vai fazer um louvor, a gente vai adorar e a gente ora. Amém?